Muito bom dia! Começando o nosso devocional de número 12 e o tema de hoje são as 7 atitudes que Ruth tomou e que destravaram a vida dela. Quem aqui precisa e quer ter a sua vida destravada? Então hoje a gente vai pensar de acordo com o estudo da Bíblia, porque aqui a gente está sempre baseado na Bíblia, né? Quais foram as 7 atitudes que Ruth teve? E olha, gente, por experiência própria, eu posso dizer pra vocês que isso aqui que tá na Bíblia e que Ruth fez funciona, que eu já apliquei também na minha vida, tá? Bom dia pra vocês, como é que vocês estão, meus amores? Falem aí pra mim. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Tá tudo certinho aí pra vocês? Tudo ok? Bom dia, bom dia, bom dia, Kelly, bom dia, Andréia. Seja bem-vinda, Andréia. Sua primeira vez aqui. Fica à vontade, tá? A gente tem aqui os nossos devocionais sempre, toda semana, de segunda a sexta-feira, às 10h07 da manhã. E estamos aqui, tá? Se alguém precisar ver o replay, saber como é que é só se cadastrar no link que tá lá na minha bio, que além do replay você ganha mais algumas outras coisas. Tudo certo aí com vocês, tá? Olha só, pega aí o seu material. Qual é o material, Pri, pro nosso devocional? Bíblia. E aí, se você quiser, pega seu caderno, né, também. Ó, é muito importante que você anote. Aqui, ó, tudo anotadinho. Pra registrar, tá? As ideias, as chaves que Deus for te dando. Gente, às vezes, é uma frase que eu falo aqui que ela roda uma chavinha na sua cabeça e pode destravar a sua vida. Isso já aconteceu muito comigo, sentando e ouvindo outras pessoas, tá? Então, hoje a gente vai compartilhar. O tema de hoje são as 7 atitudes de Ruth que destravaram o destino dela, tá bom? Então, ó, clica aqui logo nesse avião. Me diz uma coisa, a sua Noemi tá aqui? Pri, que história é essa da minha Noemi? Lá na live de segunda-feira a gente combinou, tá? Que assim como Ruth foi bênção na vida de Noemi e num tempo de crise ela serviu de suporte, ela foi boca de Deus, ela abençoou a vida de Noemi, assim nós decidimos abençoar a vida de alguém. Então por isso que a gente fala aqui sempre, né? Eu sou Ruth. Pega aqui esse avião e vai atrás das suas Noemis, traz elas pra cá, tá bom? Ó, Eliane colocou aqui um símbolo que é muito importante pra gente, que é o foguinho. Quem tá vendo aí o foguinho da Eli? Sempre que eu falar alguma coisa aqui, tá? Que faça explodir a sua mente, que faça virar uma chave, que você diga assim, nossa, como isso aqui fez diferença na minha vida, você manda esse foguinho. Vamos fazer aí pra testar. Manda aí o foguinho pra eu ver se você já entendeu qual é o nosso emoji. Por quê, Pri? Porque, gente, a prof de vocês é um pouco míope, então eu não consigo ler todos os comentários, mas o foguinho dá certo eu ver daqui, tá bom? Olha aí, Kátia, Fran e Yara, tudo ligada já, né? Ligado no 220. Então, ó, bom dia, tá? Pra você que tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Quem que tá aqui pela primeira vez? Eu vi que a Andréia falou que tá aqui pela primeira vez, tá? Por que exatamente às 10h07? Fran, porque se eu colocar 10 horas, vocês não gravam tão bem quanto 10h07. É só uma estratégia pra gravar melhor o horário no seu cérebro. Não tem nada de supersticioso na hora, não tem nada demais, né? A gente começou fazendo às 10 horas, mas quando eu falo 10h07, vocês criam um registro mental, tá? Aí na mente de vocês fica mais fácil vocês lembrarem, vocês ficam curiosas, que eu sei. Ó, então quem tá aqui pela primeira vez? Deise tá aqui, Su Marinho também tá aqui, Karine, quem mais? Deixa eu ver aqui, Carmen, sejam bem-vindas, Jussara, Juliette, tá? Vocês que estão aqui pela primeira vez, Lúcia também. Ó, Tereza tá aqui a segunda vez. Beijo, Tereza. Deus abençoe. Fernanda também tá aqui pela primeira vez. Então aqui a gente tem, né, um movimento. Pri, o que é aqui esse devocional? Por que que você pega todos os dias esse tempo da sua manhã? E não só esse tempo, né, porque tem toda a preparação antes, os estudos, os livros que a gente lê. Por que que você pega isso e dedica? Porque Deus me chamou para treinar outras mulheres para serem mulheres sábias. Mulheres, tá, que vivem segundo o coração de Deus. E essa semana nós estamos estudando exatamente sobre a história de Ruth, que foi uma das primeiras mulheres que recebeu de outras pessoas o reconhecimento de que ela era uma mulher virtuosa, tá?
Então, se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Esses devocionais aqui a gente tem toda semana, tá bom? Que mais que eu tenho pra dar recado? Se você quiser ver o replay, quiser pegar materiais extras, quiser ver o devocional de segunda e de terça, né, dessa semana aqui, é só você se cadastrar no link que tá na minha bio, tem lá, replay dos devocionais. Você se cadastra lá e você vai acessar ou ao grupo do Telegram ou do WhatsApp, o que você preferir, tá bom? E aí lá você vai ter acesso ao material, replay, plano de leitura da Bíblia, o que eu tiver aqui eu vou compartilhando com vocês, ok? Gente, vocês já clicaram no avião? Cadê as Noemis de vocês? Tô sentindo falta. Tem a aluna que eu já conheço aqui pelo nome, já fala aqui comigo toda manhã, que eu tô sentindo falta. Então, ó, chama aí todo mundo, tá? Giovana tá aqui a primeira vez, tá amando. Que coisa boa. Sejam felizes. Magali tá aqui, olha. Estou feliz e me sinto melhor ao iniciar o meu dia. Estou sendo Ruth diariamente. Amém. Olha só, acabou de chegar aqui uma que é Ruth até no nome. Yara, meu amor. Um beijo pra você. Juliette, Jane, Karine, tá? Então, bora lá. Vocês já clicaram no avião? Então, ó, clica no avião, chama as suas amigas, tá bom? Depois que você clicar no avião, você pode ficar clicando nesse coraçãozinho aí. Tá vendo que tem alguém clicando direto? Pri, pra que isso? Pra o Instagram entender que essa live aqui faz sentido e mostrar pra muitas outras mulheres, tá? Que mais? E comenta o fogo sempre que eu falar alguma coisa que faz sentido pra você. Hoje a gente vai estudar dentro de Ruth, capítulo 2, ok? Nós estamos estudando o livro de Ruth aqui, né? Tô me esforçando pra fazer o resumo, pegar as melhores partes e trazer aqui pra vocês, porque esse é um livro que daria pra gente estudar durante, sei lá, um mês, sem sombra de dúvidas eu conseguiria estudar com vocês aqui, Ruth, nos nossos devocionais e daria tudo certo, tá bom? Teste o meu esposo, viu, gente? Esse moço que tá aí falando com a gente. Só tem menina, mas ele tá aqui que tá me auxiliando. Ele tá perguntando de qual é a cidade que você tá participando, ó. A Cláudia tá de Eunápolis, Bahia. Tem gente lá de Manaus, Áquila de Manaus, Juscelia de Janaúba, Minas Gerais. Olha, tem algumas alunas aí da sua cidade, viu, Ju? Seridã, seria um cheiro aqui de Fortaleza. Luciana de Suzano, São Paulo. Ó, Charlene é daqui de Fortaleza. Carol, meu amor. Gente, Carol é nossa aluna, tá num fuso horário enorme. Carol, que horas são aí? Carol tá lá na Itália, viu, gente? Fazendo um esforço pra estar aqui ao vivo. Camila tá em Imbituba, pronunciei certo. Santa Catarina. Yara aqui de Fortaleza. Tem a Jaque do Rio. Rogéria lá do Paraná. Charlene aqui de Fortaleza. Doces e Tapioca do Rio de Janeiro. Tem gente do Recife, Fortaleza, Guarujá. O irmão das melhores fotos. Exatamente, Fran. Meu marido consegue fazer as melhores fotos. Um cheiro, missionária Regiane. Tem gente em Floripa, Caruaru, Rio de Janeiro, São Paulo, Mossoró e amor da tua terra natal, a Karine. A Jaque, lá de Boaventura, Paraíba, Lusiânia, Goiás. Quem mais? Angra dos Reis. Gente, acho chique morar nessa cidade, hein? Bem legal. Em breve eu quero conhecer aí. Tem gente em Santos, Camaçari, Bahia, tá? Acho que gente, tentei ler todo mundo aqui. São Gonçalo do Amarante, terra boa, aqui no Ceará. Pernambuco, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão. Gente, que coisa boa. A gente tá do norte, aqui, né? No meu caso, tô no Nordeste. A gente tá indo do norte até o sul. Tem aluna aqui que já falou que é de Manaus. Então, sejam todas bem-vindas. E o nosso intuito aqui é ajudar vocês a serem mulheres cada vez mais sábias, ok? Podemos começar, tudo pronto, tudo certo, tudo organizado aí. Você tá com a sua água. Bebe aí sua água. Vai bebendo, tá? Blumenau, Santa Catarina. Eu tenho família aí em Blumenau. Tenho tias e primos e primas que moram aí em Blumenau. Meire lá do Pará. Meire, a família do meu pai é toda de lá. Então, li a maioria, tá? Se não deu tempo eu ler o seu comentário, não fica triste. A gente precisa ir para o nosso estudo, que hoje a gente tem muita coisa. Então, você já clicou no avião, tudo certo? Bora lá. Diante da dor, tá? Nós temos duas opções. A gente pode deixar a amargura tomar de conta, como a gente viu na live de ontem, na vida de Noemi, ou a gente pode se mover pela fé. Os seus olhos, eles têm se movido pelas circunstâncias que estão aí ao seu redor, pelas dificuldades que estão aí em torno de você, ou pela fé.
Como assim, Pri? Fé é você se mover, é tipo Pedro, que deu passo em cima da água sem ter chão. Fé é você ir e você avançar e você obedecer a Deus, ainda que você não veja a solução, mas você vive em obediência a Deus. Fé é você muitas vezes permanecer sendo doce com alguém que no relacionamento aquela pessoa ainda não te trata bem, ainda não te trata como é o correto, como deveria ser, mas pela fé e por obediência a Deus você diz: o meu comportamento não vai depender da circunstância, não vai depender de como o outro me trata. O meu comportamento vai depender de quem Deus diz quem eu sou. Então, para você, né, agir diante da dor, sem amargura e agir com fé, você tem que ter duas coisas muito importantes, dois pilares. Você tem que conhecer profundamente a Deus, porque fé, né? O que é você ter fé? Você confiar em alguém. Como é que a gente confia em alguém? Conhecendo. Digamos que você nunca me viu, né? É a sua primeira vez aqui. E aí eu falo alguma coisa e você diz assim: tô aqui a primeira vez, não sei se o que a Pri tá falando aí é muito real. Mas se você já caminha comigo há muito tempo, se você, por exemplo, é como a minha amiga Samantha. Samantha tá por aqui em algum lugar, diz oi, Samantha. Samantha é minha amiga, acho que desde os 15 anos, né, amiga? Então a gente caminha junto, Samantha já conhece os meus defeitos, as minhas qualidades. Então tem outro peso se eu digo algo pra ela, ela diz assim: não, a Pri falou... A Pri me deu a palavra dela, eu posso confiar. Do mesmo jeito é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais você conhecer profundamente a Deus, mais você vai ter fé. Tem gente que quer ter fé, mas não quer fazer o básico. Um negócio chamado, legal que só, Bíblia. Tem gente que chega pra mim e diz assim: ai, Pri, eu não consigo ouvir a voz de Deus, queria tanto. Aí eu digo: amém, meu amor, vamos lá. Você já lê a sua Bíblia todo dia? Ai, não. Eu sou tão cansada, é tão difícil, né? Ok, você já ora todo dia? Não, eu não sei nem como é que faz pra orar. Então, a gente quer, né? Tá aí Samantha apareceu. Beijo, amiga. A gente quer ter intimidade com Deus, mas a gente não quer investir nesse relacionamento. E eu sempre explico isso aqui pra vocês. Inclusive, isso é a base de pensamento lá do meu curso Mapa da Fonte. Porque o que é que eu explico no Mapa da Fonte? Que a gente precisa conhecer Deus com dois pilares. Primeiro, com a nossa mente instruída pela palavra. Porque se você não instruir a sua mente, você tem um relacionamento com Deus baseado só nas suas emoções. Então, se hoje de manhã você acorda e você não sente o sopro do Divino Espírito Santo sobre a sua vida, você pensa assim: ai, Deus me abandonou. Então, você precisa ter a sua mente instruída, porque no dia que o seu coração não sentir a sua instrução, a palavra de Deus que está aí dentro da sua mente, dentro do seu coração, ela vai bradar e ela vai dizer: ei, você pode não estar vendo, mas Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não cochila, ele não dorme e ele trabalha em favor dos seus enquanto eles dormem. Vocês entenderam? Então, o primeiro pilar aí, para você ter uma vida de fé, tá? É você conhecer a Deus com a sua mente. Gente, não tem outro caminho. Eu tava ontem no Connect, né? E Tessa até brincou que disse que eu tava assim, dando a voadora no povo. Mas, olha, pense comigo. Deus, ele não deixou uma música, não deixou um filme, não deixou uma peça de teatro, não deixou uma pessoa falando 24 horas durante todos os séculos, tipo um anjo, bradando. Deus deixou um livro. É isso aqui que Deus deixou pra você. As nossas lives aqui são maravilhosas, né? É muito bacana, a gente aprende muito, certo? Você ouvir mensagem no YouTube também é muito legal. Você compartilhar com seus amigos, você ter grupos que você compartilha, que você conversa, tudo isso é ótimo. Mas se não tiver o fundamento da palavra, a sua fé, ela se torna vacilante. Por quê? Porque você vive baseada nos seus sentimentos e nas suas emoções. E a gente já viu lá na live 1 que se você tiver uma vida baseada no sentimento e não no mandamento, no princípio da palavra, o seu destino é um destino de morte. Por quê, Pri? Porque o sentimento é uma vida que é baseada no seu coração. Ela é baseada no que eu sinto. E qual é o problema? O seu coração, ele é enganoso, ele vive te pregando peça. Então, o primeiro pilar é você conhecer a Deus com a sua mente. O segundo pilar, tá? É você conhecer a Deus com o seu coração. E aí é que entra a intimidade. E se você conhece a Deus só com a sua mente, mas não tem intimidade, se o fogo do Espírito Santo não tá aí no seu coração, se você não ora, se você não busca a Deus no secreto, você se torna uma pessoa religiosa, que conhece as Escrituras, mas que não conhece o Deus das Escrituras.
Então é isso que é o pilar, é exatamente por causa desse problema, né? Para resolver essa questão que eu desenvolvi a metodologia do mapa da fonte. Por quê? Lá você vai aprender a ler a Bíblia. Porque o que eu chegava quando eu perguntava, né? Eu quero ter intimidade com Deus, eu quero melhorar meu casamento, eu quero cuidar melhor dos meus filhos, eu quero ser mais sábio. É um monte eu quero, né? E eu escuto todos os dias e eu entendo. Porque todas essas dores também são minhas dores, são minhas necessidades. Super entendo vocês. Mas quando eu chegava pra dizer assim, tá bom, meu amor, vamos ler a Bíblia? Ai, Pri, eu leio, mas eu não entendo nada. Ai, Pri, eu não consigo ter constância na leitura da Bíblia. Gente, todas essas dores, elas são reais. Não é só você que passa por isso. Não é só você que abre uma Bíblia e fica assim, meu Deus, o que é que isso aqui tá falando? É um mar de gente. Então, foi pensando nessa necessidade, tá? Que eu estudei, coloquei em prática. E não sei se você sabe, mas eu leio a Bíblia. Eu tenho 36 anos. Então, tem 30 anos que eu leio a Bíblia. Porque desde os 5, tá? A minha mãe me sentava e me obrigava a ler a Bíblia. Então, pra mim, se tornou mais fácil entender a Bíblia. Eu entendo que nem todo mundo teve uma mãe assim. Mas já que você não teve uma mãe que te sentou e fez você ler a Bíblia desde pequenininha, Deus me mandou aqui pra te ajudar. E aí é por isso que eu criei, né, e executo, e tem várias alunas aqui que estão comigo lá no Mapa da Fonte, para você ter constância, entender a Bíblia e aplicar. É isso aqui que Ruth fez. Ela conheceu a Deus com a mente dela, ela conheceu os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, a gente vai já ver sobre isso, e ela viveu. Não adianta você ser uma pessoa que sabe de tudo, mas que você não vive nada. Eu já fui essa pessoa. E é só caos atrás de caos. Sabe o que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo. Então eu já fui essa pessoa que eu sabia de tudo, eu era chata, eu era orgulhosa, eu era briguenta. Tá aqui meu marido, ele pode confirmar que ele me conheceu. Pegou uma parte a melhorar do meu marido e a Samanta, que é quem tá aqui que me conhece há mais tempo. A Samanta ainda conhece a pior parte. Eu era chata, era briguenta, era da confusão, tá? Tinha várias e várias questões não resolvidas no meu emocional. Tipo Ruth, né? Ou tipo Noemi, que tava aqui ontem, amargurada. Passei anos e anos sem perdoar o meu pai, mas conhecia a Bíblia. Tava na igreja todo dia. Tinha uma vigília, eu tava lá, né? Ó, e Tess tá mandando a Samanta dizer. A Cíntia também, ó, me conhece de 1900 e bolinha. Bem-vinda, amiga. Então, não adianta você ter conhecimento da Bíblia se você não vive sabedoria. Anota aí no seu caderninho. Sabedoria é a junção, certo? Do conhecimento com a ação. Se você tem só a ação sem orientação da Bíblia, você a gente chama aqui no Ceará um carro desembestado. Um negócio assim sem freio, sem direção, certo? Se você tem o conhecimento, mas você não tem ação, você é uma pedra no meio do caminho da sua vida e da vida de outras pessoas. Porque você se torna tão chata que atrapalha a sua vida e atrapalha a vida dos outros. Olha, Samanta está aqui que não me deixa mentir. Então, Ruth, ela se apoiou na palavra de Deus, tá? E ela foi fazer o quê? Foi trabalhar. Pega aí sua Bíblia e leia comigo Ruth, capítulo 2, versículo 2, ok? E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha, tá? Então, Ruth, ela agiu não só baseada na lei, mas baseada na fé que ela tinha, do testemunho que ela já tinha visto da terra de Israel e da palavra que ela foi conhecendo. Gente, ela passou 10 anos casada com um homem hebreu. Não é possível que ela não tivesse aprendido alguma coisa, tá? Então, o que é que acontece quando a soberania e a bondade de Deus se encontram com o coração humilde e disposto? É o que tá aqui no versículo 3. Bora lá. Ó, e foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte. Circulei essa palavra sorte e coloca assim: soberania de Deus, tá? O autor, ele tá aí, tipo, colocando nas entrelinhas o fato de que foi Deus que levou Ruth até essa fazenda. Caiu-lhe sorte uma parte do campo que era de Boaz, que era da família de Elimeleque. Gente, você não existe possibilidade de você chegar no lugar certo se não for a mão de Deus. Várias e várias e várias vezes eu tenho recebido mensagem aqui no direct, tá? Das meninas que chegam e dizem assim: Pri, acabei de chegar no seu perfil e era exatamente o que eu precisava ouvir. Foi Deus que me trouxe até aqui. Então, o meu papel é fazer post, fazer live, conversar com vocês, responder no direct. Eu faço o que é natural, tá?
Mas quem é que faz o seu Instagram quando você cair, abrir, aparecer a minha foto, um post meu para você curtir? Isso é só Deus que faz. Então a gente precisa ter duas coisas e uma delas está garantido, tá? A gente está estudando Ruth capítulo 2. Exatamente, a Kátia colocou aqui, não existe sorte, é sempre Deus. Existe a soberania de Deus. O favor de Deus. O que é que Deus diz lá em João 4? Eis que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O favor de Deus já foi liberado, né? A ação de Deus já está sobre a nossa vida. Só que qual é o nosso problema? A gente já recebeu tudo de Deus. Nós já somos filhas. Deus já mandou Jesus para morrer na cruz. Presta atenção. O Rei dos Reis, o primogênito único, aquele que não tinha pecado, aquele maravilhoso, lindo, cheiroso. Como diz uma pastora amiga minha, ele veio, se fez carne, se fez servo, se despiu de toda a sua glória e pagou um preço e sangue por você. Certo? Aí você tá aí morrendo, aspas aqui, né? O cara mais perfeito do mundo morreu por você. Às vezes a gente tá morrendo por uma pessoa, por uma amiga, um namorado que não tá nem aí pra gente. Presta atenção. Não vai pegar suas expectativas e colocar em lugar que não vale a pena. Olha onde é que você coloca o seu coração. Então, Deus, ele já deu, né? Já deu Jesus, já mandou o Espírito Santo, já trouxe o Espírito Santo para produzir fruto na sua vida. Deixou a Bíblia, gente. Antigo e Novo Testamento. O que quer dizer isso, tá? Quer dizer que você tem uma herança. Mas como é que você vai tomar posse da herança se você não sabe o que tem lá? E aí, vamos lá, presta atenção. Deus já deu tudo. Tudo que era de sobrenatural, tudo que era impossível da gente conseguir. Mas aí, a gente ainda fica sentada na cadeirinha de balanço da tristeza e da murmuração. Lembra? Aquela cadeirinha que fica assim, ó. Lembra aquela cadeira sem óleo que fica assim? Tá? Como eu falei ontem com vocês, a gente não pode estar nesse lugar. Eu tava hoje conversando com o Técio e a gente lembrando de coisas que a gente passou há 2, 3 anos atrás, a gente achando graça e dizendo assim, meu Deus, como Deus foi bom, né? Quando a gente lembra assim, eu já fiz live aqui que o celular caía, porque não tinha nem um tripé pra segurar direito, em que eu queria ler os livros. Eu lembro de uma época na minha vida, quando eu era jovem, que eu amava estudar a Bíblia, eu não tinha dinheiro pra comprar uma Bíblia, E eu lembro que nessa época a mãe de um amigo meu viu que eu amava a palavra, ela me emprestava a Bíblia de estudo dela para eu estudar, porque ela disse assim, vale a pena emprestar para você, minha filha, porque você é cuidadosa e você vai ler. Então, a maneira como você reage, como você se porta no dia de crise, diz para que lado que você vai andar. Sabe, de que adianta Deus fazer tanto por você e você continuar nessa cadeira? Se lá naquela época atrás, quando eu era bem novinha, né? Fazendo faculdade, e aí tendo que escolher ou se eu ia pra faculdade, ou se eu comia, ou se eu tirava xerox, porque só tinha dinheiro pra fazer uma dessas coisas. O dinheiro não dava pra fazer muita coisa, né? Se eu tivesse tido a postura de, eu sou uma vítima da sociedade, ninguém me ama, ninguém me quer, tô aqui, e tivesse continuado amargurada, aonde era que eu estaria hoje? Enterrada, né? Num canto assim, esquecida e ainda reclamando contra Deus. Então, quando eu era jovem, quando eu era adolescente. Obrigada, Gláucia. Muito bem lembrado, quando eu era adolescente. Então, gente, Deus, ele tá sempre com a mão estendida. Só que quantas vezes a gente fecha os nossos braços? A gente diz, não, eu não vou fazer isso que Deus tá me pedindo, é muito difícil. Quanto tempo? Gente, está aqui, ele vai falar que é verdade. Quantas vezes eu chorei, tá? Porque tinha que acordar cedo pra ir pra oração da madrugada, presencial com ele. Quantas vezes eu ia dentro do carro chorando. Eu tô cansada, eu nunca mais vou dormir na minha vida. E hoje eu continuo acordando na madrugada com alegria, né? Cansada, que nem hoje, com o corpo todo doído, mas eu disse assim, eu vou, porque Deus merece o meu melhor. Então, Ruth, ela entendeu que ela precisava se esforçar e ter bom ânimo. Anota aí pra você ler depois. Josué, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Esforça-te, tem bom ânimo, usa a palavra de Deus, né? Estuda a palavra de Deus e você vai ser próspero e você vai ser bem sucedido. Tem uma galera que tá por aí pregando e querendo fazer as outras pessoas acreditarem que dá pra você receber a bênção de Deus sem passar pelo processo. Sinto lhe dizer, não tem como. Até Jesus passou pelo processo, acorda. Se o Filho de Deus, aquele que era perfeito, que não tinha pecado, passou pelo processo, imagina a gente.
Não dá, tá? A vida com Deus, o chamado de Jesus para você é o céu, é a eternidade, é a bênção, mas também é cruz, é matar o seu eu. Para de ficar fazendo doce com as coisas que Deus manda você fazer. Ai, eu não vou acordar na madrugada. Ai, eu não vou acordar mais cedo para ler a Bíblia. Ai, eu não vou pagar o preço da oração. Ai, não vou jejuar, não posso. É difícil para mim jejuar. Deus já tá com tudo pronto, mas a gente atrasa a nossa bênção, atrasa o favor de Deus sobre a nossa vida, porque a gente fica perdendo tempo, reclamando, murmurando, né? Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. Tem gente que ainda perde tempo falando mal da vida alheia, tá? Josué, capítulo 1, versículo 7 ao 9, fala dessa questão de você se esforçar, ok? Josué 1, do 7 ao 9. Então, quantas mulheres falam comigo, eu quero ser sábia, né? Mas aí, pra você ser uma mulher sábia, você tem que agir como? Andar por fé é eu agir como se aquilo que eu quero ser já existisse. Pri, você já é uma mulher sábia? Não. Mas eu me visto como uma mulher sábia, eu leio a Bíblia como uma mulher sábia, eu oro como uma mulher sábia, até que a sabedoria de Deus ela se faça realidade na minha vida. Pri, eu quero gerar filhos espirituais. Eu vou esperar para investir na vida das pessoas só quando eu começar a ganhar gente para Jesus? Não, você já começa hoje. Pri, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ter um bom casamento, eu quero ser uma mulher abençoada. Você vai esperar o seu marido mudar? Não, você já começa a agir como uma boa esposa hoje. Não existe, gente, eu aprendi isso com a minha mentora. Não existe colheita sem plantio. E entre o plantar e o colher, existe o regar. Exatamente, você já precisa se posicionar como uma mulher sábia. Mas, Pri, eu falho todo dia. Eu também, tamo junto. Mas eu levanto, continuo e vamos, tá? Então, a frustração, ela é companheira constante de quem deseja, mas não age. Você já se sentiu frustrada? Tipo, eu queria ler a Bíblia, mas eu não consigo. Eu queria ler um livro, mas eu não consigo. Eu queria ser uma esposa melhor, mas eu não consigo. Por quê? Porque você só deseja e você não se move. Você precisa, se mexer, sair do seu lugar. Ruth saiu de dentro da casa da amargura, que ela tava lá com Noemi, e foi lá pro campo, para debaixo do sol quente, colher espiga. Eu não sei se você sabe como é que era a colheita, mas deixa eu te explicar. No verão, no sol, no clima desértico, porque Israel, quando é quente, minha amiga, é mais quente do que aqui em Fortaleza, que são 2 sóis para cada cabeça, tá? Muito quente. Aí iam as pessoas colhendo. Ruth, ela não era ela não colhia, ela não trabalhava nos campos de Boaz, tá? Ela era uma mulher que estava ali de favor. Então ela ia atrás das pessoas que estavam colhendo e ela ia se abaixando, pegando os restos e colocando aqui no braço. Se abaixava, pegava o resto que caía no chão e colocava nos braços. Você, se precisasse, você teria coragem de se abaixar, pegar os restos, fazer o que precisa ser feito, né? Então, a gente tá nessa geração de que, isso não é pra mim. Lavar banheiro da minha igreja não é pra mim. Eu queria mesmo era estar no louvor, eu queria mesmo era pregar. Mas pra servir numa recepção, pra dar uma boa noite, pra abrir e fechar uma porta, não serve, não. Sou muito digna, não posso fazer isso. Então, a gente precisa, tipo Paulo, né? Acordar, cair na real. Então, a frustração, ela é companheira constante de quem deseja, mas não acha, certo? Então, Deus tá falando aí com você agora? Tá falando? Manda um foguinho, 2 coisas. Manda um foguinho, se você tá entendendo, e clica aqui nesse avião e chama as suas amigas, ok? Exatamente, geração mimimi, não dá conta de nada. Tem gente que se entrar aqui nessa live e ouvir alguma dessas frases que eu tô dizendo, vai querer me esganar depois no direct. Mas o Espírito Santo manda, a gente fala, né? Aí a pessoa tem que conversar, se entender com a Bíblia. Porque tudo que eu tô falando aqui tá lá. Então, se eu não me movo e se eu não me posiciono, como o favor de Deus vai cruzar comigo? Gente, a bênção de Deus, ela tá em algum lugar. A Bíblia diz que a misericórdia, a bondade do Senhor me alcançarão. Só que Davi, ele fala isso quando ele tá se movendo. Ele tá plantando alguma coisa, você tá aí parada, feito uma pedra. Como é que a bondade e a misericórdia, elas vão ter que arrombar a porta da sua casa e te tirar daí de dentro? Porque tem gente, deixa eu ser sincera, eu sei que tem pessoas que não podem ainda sair de casa e ir pra igreja cultuar. Mas tem gente que fica assistindo o culto online por pura preguiça. A bênção e o favor de Deus estão lá, te esperando para te encontrar.
para destravar a sua vida e você aí sentada, cheia de desculpa. Lembra do que a gente falou ontem? Quem é bom de desculpa não serve para se arrepender, não é bom em mais nada. Então, a nossa cura, ela está no caminho em que nós nos dispomos a percorrer, tá? Lembra aí daqueles 10 leprosos que Jesus curou? A Bíblia diz que enquanto eles iam no caminho, né, eles foram curados. Mas se você não se mexe, meu amor, como é que Deus vai te curar? Então, olha, enquanto nós servimos, nós somos curadas. Isso aqui que eu tô falando, gente, é que eu vivi. Enquanto eu servia, acordava de madrugada, ia pra igreja, ia lavar chão de igreja, lavar banheiro, Deus curava a minha vida. Enquanto eu servia lá, bem novinha no Ministério de Dança, junto com a Samanta, minha amiga que tá aqui, Deus curava a minha vida, me curava do orgulho, me curava, né, da dureza do meu coração, das dores que eu carregava no meu coração. Então, enquanto você adora, Deus, Ele luta por você. Abra a sua boca, minha filha, vá louvar. Pegue, tá? E vá, bote uma Cassiane, uma música que você goste, qualquer uma, não tem problema não, seja um louvor. Ó, Tess colocou aqui, Ruth foi encontrada por seu resgatador enquanto estava servindo. Ei, presta atenção, favor de Deus. Ele vai te encontrar quando você estiver servindo. Pri, eu não sei fazer nada. Descobre, aprende, dá um jeito. Pri, eu já sirvo na minha igreja, serve aí dentro da sua casa, vai servir bem o seu marido, os seus filhos, se dedica, né? Então a nossa cura está no caminho que nós nos dispomos a percorrer. Enquanto você obedece, o favor e a promessa de Deus estão subindo do outro lado do monte. Quem lembra aí a história de Abraão? Abraão queria um filho, a promessa, recebeu o filho. O menino tinha lá em torno dos 9 anos, tá? Chega Deus e diz assim, Abraão, o seguinte é esse. Quero esse menino pra mim. O que Abraão faz? Ai, não, Deus. Não posso entregar meu Isaac. Abraão, ele vai, do jeito que ele tá, ele só pega o menino, pega os servos e ele diz. Ele fala pros servos, fiquem aqui e aguardem, nós subiremos e voltaremos. Olha a fé de Abraão. Ele tava indo, gente, pra matar o filho dele. E à medida que Abraão subia a montanha para obedecer a Deus, do outro lado, vinha o cordeirinho para ele sacrificar, tá? Então, não se preocupe, obedeça, sacrifique. Se o seu sacrifício é acordar mais cedo para ler a Bíblia, se o seu sacrifício é ficar calada na hora que seu marido vier com gosto de gás, tá? Se o seu sacrifício é servir a Deus, não sei qual é o sacrifício que Deus está te pedindo. Isso aí é um negócio entre você e o Espírito Santo de Deus. Faça. Enquanto você sobe, o cordeiro da provisão, ele vem do outro lado. Deus nunca pede aquilo que a gente não pode dar, tá? Então, antes da gente ir para as ações de Ruth, deixa eu ver aqui meu horário, calma. Tô falando rápido, né, gente? Misericórdia. Estão entendendo até aí? Exatamente, sacrificar e obedecer. Cada promessa está conectada a um princípio. Você só acessa a promessa quando você cumpre o princípio. E em geral, sempre, 100%, cada princípio existe o sacrifício, exige uma morte, né, do nosso eu, tá? Então eu vou falar aqui pra vocês as 7 características de Ruth. Tem muito mais, gente, no livro, mas eu resumi. Quem é minha aluna lá do Mapa da Fonte sabe, né, que a gente estuda lá no Mapa da Fonte, gente. Eu peguei justamente o livro de Ruth, tá? E a gente estuda lá, versículo por versículo. É praticamente palavra por palavra, tá? Então, vamos lá. Quais são as ações de Ruth que destravaram a vida dela? A primeira coisa, e é a básica, é você entregar a sua vida para Jesus. Não tem como você viver o propósito de Deus se se ele não é rei da sua vida. Então, Ruth, ela conhecia a Deus. Você vê isso quando ela diz, eu vou num campo recolher espigas atrás daquele que for bondoso comigo. Isso era uma lei judaica que dizia que eles deviam deixar os restos para que as viúvas e para que os estrangeiros e os órfãos colhessem. Ela sabia dessa lei, ela entendia a palavra, tá? E aí ela ia na direção. Então Ruth, ela conhecia a Deus como? Pela Bíblia, tá? Então, por isso, ela agiu com fé. O que diz lá em Romanos? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como é que você vai viver a vontade de Deus se você não conhece a palavra, que é onde ele revela, tá? Então, se você, né, quer conhecer mais da palavra de Deus, quer entender, quer ter constância na Bíblia, o seu lugar é comigo no Mapa da Fonte. Vou já falar mais aqui sobre ele.
Ruth, ela agia com fé, tá? Então, ela tinha o entendimento e ela tinha oração. A oração, ela conecta o seu coração com o coração de Deus, tá? Quando nós não ocupamos a nossa mente com a palavra, a mentira e a amargura, elas criam raízes. Por que que eu fico aqui todo dia, todo post, todo story dizendo, lê a Bíblia? Parecendo aquela mulher da propaganda do compre batom, é o novo, entreguei minha idade. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Ai, prima, mas só ler a Bíblia não vai fazer? Vai, já começa. Já é alguma coisa, para de querer ser... Ai, perfeita, vou orar na madrugada, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E só quando eu tiver possibilidade de fazer tudo, é que eu vou começar. Comece com um pouquinho. Se você só pode ler a Bíblia 10 minutos, leia 10 minutos. Até que um dia você tem 1 hora, 2 horas, tá? Então, primeira coisa aí, Ruth entregou a vida dela nas mãos de Deus e ela se dedicou a conhecer a Deus, ok? Segundo ponto aqui, a gente tá estudando Ruth capítulo 2, tá? Ruth, ela foi trabalhar. Adivinha? Gente preguiçosa não acessa a promessa de Deus. Tá lá em Provérbios, tem vários versículos. Inclusive, Provérbios capítulo 6, ele fala só dessa questão da preguiça. Terceira coisa, Ruth, ela se moveu debaixo do favor de Deus. Então, Ruth, ela se movimentou não por aquilo que ela achava que é o certo. Ela se moveu debaixo da lei. Não se mova por sentimento, vai dar errado. Pri, como é que tu sabe? Já fiz muito isso, ainda faço às vezes, confesso. Mas é bem menos. Quem se move atrás de sentimento encontra um caminho de morte e de destruição. Porque o seu coração, ele é enganoso, ele é corrupto. A Bíblia diz que desde Adão, todo ser humano que nasce, ele nasce com o DNA do pecado. E até que você decida entregar a sua vida para Jesus e viver de acordo com o que Jesus falou, tá? Você vai pelo caminho errado. Então, Ruth, ela se moveu debaixo do favor de Deus. 4, esse aqui eu tenho que ler o versículo. Versículo 6, tá? Boaz chegou e perguntou, ei, de quem que é essa moça aí? Aí o servo de Boaz responde. E respondeu o moço, que estava sobre os segadores, e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Então, vamos lá. 4º ponto, esse aqui você precisa grifar e escrever em caps lock, tá? O seu testemunho de bondade precisa anteceder você. Eu sempre digo aqui que você tem que se importar com o que Deus fala de você, com o que Ele diz ao seu respeito, que essa é a sua identidade, mas a gente precisa dar um bom testemunho. O que é que falam de você? O que é que chega antes de você? São boas notícias ou são más notícias? Eita, lá vem aquela mulher de Deus. Quando ela fala, Deus fala através dela. Ela é uma mulher que estuda a Bíblia. Eita, lá vem a Cris, uma mulher que é cheia da palavra, cheia da paz. Aonde ela chega, a paz chega. Ai, lá vem a Amanda, uma mulher que é pacificadora. Eita, lá vem a Maria, né? Exatamente, os seus frutos, eles denunciam, eles chegam antes de você. Uma árvore, ela é conhecida pelos frutos. Aí é que tá, qual é o tipo de fruto que você tá dando? Fruto doce, fruto amargo ou nenhum fruto? Você é uma árvore estéril, tá? Então, preste atenção. O seu testemunho de bondade antecedia. 5º ponto. Ruth era humilde para pedir. Ela não chegou lá colhendo o negócio. É porque eu tenho direito, tá na lei aqui, ó. Meu direito de viúva estrangeira. E a lei de vocês diz que eu posso colher. Então, eu vou colher. Presta atenção. Tem mulher que perde as coisas porque não sabe pedir. Ela dá ordem. Ela não é humilde o suficiente para pedir. Ruth, ela sabia pedir. Você sabe pedir as coisas do jeito certo? Esses dias eu tô numa batalha com meu menino de 7 anos, ensinando ele a como encontrar o favor, pedindo as coisas do jeito certo. Tem gente que o favor de Deus tá vindo na direção, lá vem o favor e a bênção. Mas ela tem um coração duro, tem um jeito de falar que misericórdia. Aí, encontra o favor de Deus, ela é grosseira. O favor de Deus fala assim, ó, tchau, tá? 6º ponto, Ruth, ele fala lá que ela trabalhou desde a manhã até agora. Tá? Então, Ruth, ela era diligente, ela não era preguiçosa. Eu já vi mulheres que dizem assim, porque eu só acordo às 8 horas da manhã e meu marido é que tem que arrumar as minhas filhas para ir pro colégio. Gente, existem casos e casos, mas vamos combinar? Lá em Provérbios 31 diz que a mulher virtuosa, ela se levanta de manhã cedo. Pri, não consigo me levantar de manhã tão cedo, mas se esforce, largue a preguiça de lado na hora que você estiver acordada. Faça acontecer, ser diligente é você fazer o que precisa ser feito.
com excelência. Então, Ruth, ela trabalhou desde a manhã até agora. E o 7º ponto é que Ruth tinha um coração dócil e humilde. Quando Boaz chegou, Ruth, ela estava trabalhando, tá? A gente vai ver sobre isso, o encontro deles dois amanhã. Presta atenção, você tem que estar aqui amanhã. Senão você vai perder o clímax do livro, que é o encontro de Ruth com Boaz. Então, essas são as 7 características. Se você perdeu alguma, não fica triste, tá? Mais tarde, às 18 horas, eu vou liberar um post com todas as 7 características. E Deus já foi me lembrando mais de umas outras aqui que eu vou colocar lá de bônus, explicando e colocando o versículo bem direitinho lá pra vocês, tá bom? Então, ó, último aviso aqui pra gente encerrar e antes de orar. O mapa da fonte, ele continua com inscrições abertas e ele vai sempre estar aberto, tá? O valor de investimento dele é 147, só que tem um detalhe. Quem se inscrever até amanhã, dia 7/10, vai ganhar de presente uma Masterclass comigo e com o Tércio. Dá um oi aí, amor, tá? Que é treinador comportamental, sobre como é que a gente faz para ter sabedoria nos nossos relacionamentos. O mapa da fonte é o curso que eu falei com vocês lá no começo, para você aprender a ler a Bíblia do jeito certo, com constância, organizar ali o seu tempo para você conseguir ter tempo para ler a Bíblia, tá bom? Você vai entender, aprender a estudar a Bíblia, é o que eu faço. Gente, essa aula aqui é fruto do estudo do livro de Ruth, é o método que eu usei lá, tá bom? Então, através do mapa da fonte, você faz o estudo e a gente aplica estudando Ruth, tá? Ontem encerrou com uma pergunta: como sair da dor? Fazendo essas atitudes aqui de Ruth, tá? Essas 7 atitudes. Não se preocupa se você não conseguiu pegar todas as atitudes. Eu vou liberar um resumo. Libero aqui no feed, coloco o link pra vocês no nosso grupo de... Como é que se diz? De WhatsApp, de Telegram, tá? Então, gente, ó, não perde essa oportunidade. Você tá ao vivo comigo e com o Tessa, tipo mentoria online, tá bom? Bora tirar o nosso print de hoje, que meu marido ontem brigou que eu esqueci de tirar o print. Você pode compartilhar aí nos seus stories, tá? Print com a Bíblia, vai ser com essa aqui que é a cada... eu vou botar aqui um spoiler aqui. Quem é minha aluna do Clube do Livro sabe que spoiler é esse, tá? Depois eu conto pra vocês o que é. A partir de segunda-feira vai rolar umas coisas novas aqui no Insta. Vai, tirar foto. Compartilha esse print nos seus stories. Conta lá pra mim o que foi que você aprendeu aqui hoje. E vamos encerrar orando a temporada. Passei 2 minutos já, mas ainda dá tempo, tá? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada uma dessas mulheres aqui. E eu quero declarar, Senhor, que todo espírito, Deus, que nos prendia, que nos amarrava, que impedia a gente se mover, como Ruth se moveu com sabedoria, nós quebramos hoje, em nome de Jesus. Todo espírito de paralisia, toda deficiência espiritual, todas as mulheres que estão aqui, que eram como aquele homem coxo, que há 38 anos estava na beira, né, do tanque de Siloé, e ele dizia: eu não tenho ninguém para me jogar, me colocar no tanque. Que em nome de Jesus, esse espírito de paralisia saia da nossa vida agora, em nome de Jesus. Seja qual for a área, seja paralisia na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus, no nosso casamento, na vida com os nossos filhos, em nome de Jesus, nós declaramos agora que toda paralisia seja retirada pelo poder que há no sangue de Jesus. Que Deus faça o nosso coração cada vez mais sábio, mais cheio de paz, e que assim como Ruth, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, a gente aprenda pelo poder da palavra, pela força que vem do Espírito Santo de Deus, a nos mantermos de pé, apesar das dificuldades. Senhor, vem abençoar a vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Que o teu favor, que a tua bênção vá ao encontro de cada mulher aqui hoje. Que o Senhor venha com resposta hoje, que o Senhor venha com o teu destravar sobre a nossa vida. Olha para a nossa dedicação, olha para a nossa vontade de aprender, de crescer, de te buscar, Senhor, e vem com resposta na vida de cada mulher aqui, resposta de oração. Em nome de Jesus, amém, amém. Recebeu daí, que eu recebi daqui, eu sei que a minha resposta tá chegando aqui, já já vai bater aqui na minha porta, tá? Então, ó, um beijo bem grande pra vocês. Amanhã a gente vai estudar sobre o encontro, tá? De Ruth com Boaz, não perde amanhã, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, quiser saber mais sobre o mapa da fonte, é só você me chamar no direct, tá bom?
que você precisar, fala comigo no direct que eu tô lá pra te ajudar. Beijo e até amanhã.